Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 123º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Juízes, capítulo 1, livro de Jó, capítulo 37, e o livro de Mateus, capítulo 10, versículos 1 a 25. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, através dos nossos devocionais diários. Orar junto conosco. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas, mas ela será concretizada se você acreditar na palavra. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus está dentro de nós e nos tornamos tementes aos mandamentos, e o diabo treme. Sabe por quê? O seu plano não está para roubar seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio ou roupa. O seu plano é para roubar a semente, no qual esta está sendo agora semeada para a sua vida, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. São mais de 2.000 promessas para as nossas vidas. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos concedido. Senhor, revele a compreensão de Sua palavra. Senhor, nos dê compreensão de Sua palavra para vivermos a verdade, pois o mundo vive na mentira, vivendo por validações próprias. Nós queremos viver pela verdade. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra de Deus adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Juízes, capítulo 1. Novas conquistas pelas tribos. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: venham conosco à herança que nos caiu por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês à herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus. E em Bezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele, e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. E o levaram a Jerusalém, onde morreu. A conquista de Jerusalém e Hebrom. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém e, tomando-a, mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois, os filhos de Judá foram lutar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e na Cefelá. Também atacaram os cananeus que moravam em Hebrom, cujo nome antes era Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Otniel conquista Debir. Dali os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debir, que antes era chamada de Kiriat Sefer. Então Calebe disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer.
Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha, Axa, por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: "O que é que você quer?" Ela respondeu: "Quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água." Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Outras conquistas. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, saíram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Os filhos de Judá foram com os seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram os cananeus, que moravam em Zefate, e destruíram totalmente a cidade. Por isso foi chamada de Orma. Também conquistaram Gaza, Asquelon e Ecrom, com os seus respectivos territórios. O Senhor esteve com os filhos de Judá, e estes ocuparam a região das montanhas. Porém, não expulsaram os moradores do vale, porque estes tinham carros de ferro. E como Moisés havia prometido, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Aнаque. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que moravam em Jerusalém. Assim, os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. A casa de José atacou Betel, e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, que antes se chamava Luz. Os espias viram um homem que saía da cidade e lhe disseram: "Mostre-nos a entrada da cidade, e teremos misericórdia de você." O homem mostrou a entrada da cidade, e eles mataram os moradores ao fio da espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, e este é o seu nome até o dia de hoje. Terras não conquistadas pelos israelitas. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Seã, nem os de Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com as suas respectivas aldeias. Os cananeus continuaram a viver naquela terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus, moradores de Gézer. Assim, continuaram a viver com eles em Gézer. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitrom, nem os de Naalol. Os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalhos forçados. A tribo de Asser não expulsou os moradores de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Axibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Os azeritas continuaram no meio dos cananeus que moravam na terra, porque não os expulsaram. A tribo de Naphtali não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate ficaram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus levaram os filhos de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Os amorreus conseguiram permanecer nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu, e os amorreus foram sujeitos a trabalhos forçados. O território dos amorreus ia desde a subida de Acarabim e desde Selá para cima. Amém. Compreendendo o livro de Juízes, capítulo 1. Exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Quando Josué era um homem bem idoso, o Senhor lhe disse: "Você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada." Josué 13, versículo 1. O povo de Israel tinha possuído Canaã,
mas não controlava toda a terra, portanto não podia desfrutar de tudo. A princípio, o povo sabiamente procurou a direção de Deus para saber que tribo deveria ser a primeira a enfrentar o inimigo. Talvez Deus tenha dito para Judá ir primeiro, porque Judá era a tribo real. Gênesis 49, versículos 8 a 10. Judá creu na promessa do Senhor e obedeceu ao seu conselho. Consequentemente, aquela tribo teve constantes vitórias. Juízes 1, versículos 1 a 20. O primeiro passo quando elaboramos planos deve ser sempre submeter nossa intenção e ações à vontade de Deus. Compreendendo o versículo 3, quando Josué era líder de Israel, todas as tribos trabalhavam juntas no sentido de obedecer à vontade de Deus. No livro de Juízes, no entanto, não vemos os israelitas atuando em unidade. Aqui apenas algumas tribos se preparam para trabalhar em conjunto, independentemente das outras. Infelizmente, o povo de Deus hoje não está trabalhando em união para derrotar o inimigo, mas aqui e ali, Deus está levantando homens e mulheres de fé que estão conhecendo sua bênção e seu poder e levando seu povo ao triunfo. Compreendendo o versículo 7, estes 70 reis ilustram a triste e difícil situação de alguém que se entregou ao inimigo. Eles não podiam andar nem correr corretamente, não podiam usar a espada com eficiência e estavam em uma posição humilhante, e não no trono. Viviam de migalhas e restos, e não do banquete à mesa. Que diferença faz quando vivemos pela fé e triunfamos sobre o pecado e a morte por meio de Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 17. Compreendendo o versículo 19, o importante sobre a história militar é que o Senhor estava com os homens de Judá, e foi isso que lhes deu a vitória. Conforme Números 14, versículos 42 e 43, Josué 1, versículo 5, capítulo 6, versículo 27 e Juízes 6, versículo 16. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, versículo 38. Compreendendo o versículo 21, os sacerdotes tinham uma cópia do livro de Deuteronômio e haviam recebido a ordem de lê-lo publicamente para a nação todo o ano sabático, durante a festa das cabanas. Deuteronômio 31, versículos 9 a 13. Se tivessem sido fiéis em seu trabalho, os líderes espirituais teriam lido Deuteronômio 7 e advertido os israelitas de não pouparem seus vizinhos pagãos. O primeiro passo que a nova geração deu em direção à derrota é a escravidão, foi negligenciar a palavra de Deus. Desde então, geração após geração tem incorrido neste mesmo erro, conforme 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. Muitos cristãos hoje estão tentando viver do fast food religioso, preparado para o consumo fácil por mestres divertidos. Eles dão às pessoas o que elas querem, não o que precisam. E eu encerro a compreensão do livro de Juízes, capítulo 1, trago o versículo 27. O Senhor não queria que a imundícia da sociedade da religião cananeia contaminasse o seu povo, Israel. A principal divindade da terra de Canaã era Baal, deus da chuva e da fertilidade, e Astarote era sua parceira. Se quisessem ter belos pomares e vinhas, colheitas fartas e rebanhos e gados cada vez maiores, os habitantes da terra adoravam a Baal, procurando uma prostituta de seu templo. Esta combinação de idolatria, promiscuidade e fartura nas colheitas seduzia muita gente, o que explica por que Deus disse a Israel para exterminar totalmente a religião cananeia. Vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 37. Diante disto, o meu coração treme e salta do seu lugar. Ouçam atentamente o trovão de Deus, o estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por baixo de todos os céus.
e o seu relâmpago chega até os confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e ele já não retém o relâmpago quando se ouve a sua voz. Com a sua voz, Deus troveja maravilhosamente. Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque ele diz à neve: caia sobre a terra, e a chuva e ao aguaceiro sejam fortes. Assim, ele torna inativas as mãos de todos, para que reconheçam as obras dele. Os animais entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai a tempestade e os ventos fortes trazem o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada e uma grande extensão de água congela. Carrega de umidade as densas nuvens e do meio delas irradia o seu relâmpago. Então as nuvens, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a superfície da terra. E tudo isso ele faz vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Deus é perfeito em conhecimento. Dê ouvidos a isto, Jó. Pare e pense nas maravilhas de Deus. Será que você sabe como Deus comanda as nuvens e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Será que você sabe algo sobre o equilíbrio das nuvens e sobre as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Você cujas roupas ficam aquecidas quando há forte calor por causa do vento sul, será que você pode ajudar Deus a estender o firmamento que é sólido como o espelho de metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer a Ele, porque nós, envoltos em trevas, não podemos expor a nossa causa diante dele. Será que alguém deveria contar a Deus que eu quero falar com Ele? Se alguém fizesse isso, seria devorado. Eis que ninguém pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Quanto ao Todo-Poderoso, não o podemos compreender. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso as pessoas o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 37, trago o versículo 18 para compreensão. Eliú queria que Jó considerasse a grandeza de Deus e as maravilhas da natureza e percebesse como ele, na verdade, sabia pouco sobre Deus e sua obra neste mundo. Por trás da declaração de Eliú para Jó estão 3 perguntas retóricas sobre as nuvens, o relâmpago, o vento e os céus sem chuva. Você consegue explicar essas coisas? Ele perguntou. Você consegue controlá-las? E você pode fazer isso? As perguntas que fazemos sobre Deus não deveriam nos levar à descrença, mas à humildade. E finalizando a compreensão do capítulo 37, eu trago o versículo 24. As últimas palavras de Eliú nos lembram de que, mesmo que não possamos compreender plenamente Deus, sabemos que Ele é grande e justo e não aflige as pessoas sem propósito algum. Qual deveria ser nossa resposta pessoal? Não dá a Ele atenção a todos os sábios de coração? Jó havia chegado àquela mesma conclusão depois de considerar as obras de Deus no mundo, conforme capítulo 28, versículos 24 a 28. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 10, versículos 1 a 25. Os 12 apóstolos. Os seus nomes. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu,
Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. As instruções para os 12. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. As admoestações. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Porque, em verdade, lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 10, dos versículos 1 a 25. Exposição bíblica dos versículos 1 a 15. Discípulo é um aprendiz, aquele que segue um mestre e aprende seus conhecimentos. Jesus tinha muitos discípulos, sendo alguns meros bajuladores e outros verdadeiramente convertidos. João 6, versículo 66. Deste grande grupo de seguidores, Jesus escolheu um grupo menor de 12 homens e a esse chamou apóstolos. Esta palavra vem do grego apóstelo, que significa enviar com uma comissão. Exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Os apóstolos receberam poder especial e autoridade de Cristo para realizar milagres. Estes milagres eram uma espécie de credencial oficial, conforme Atos 2, versículos 43, capítulo 5, versículo 12, 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e Hebreus 2, versículos 1 a 4, de que foram enviados pelo Mestre. Os apóstolos curavam os doentes, todas as enfermidades e doenças, purificavam os leprosos, expulsavam demônios e até ressuscitavam mortos. Esses 4 ministérios eram paralelos aos milagres que Jesus realizou em Mateus 8 e 9. Os apóstolos, sem dúvida,
representavam o rei e ampliavam sua obra. Compreendendo o versículo 2, a pessoa tinha de atender a determinadas qualificações para ser um apóstolo de Jesus. Ela precisava ter visto o Cristo ressurreto, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, e tido comunhão com ele, Atos 1, versículos 21 e 22. Além disso, tinha de ser escolhida pelo Senhor, Efésios 4, versículo 11. Os apóstolos lançaram os alicerces da igreja, Efésios 2, versículo 20, e depois saíram de cena. Embora todos os cristãos sejam enviados para representar o rei, conforme João 17, versículo 18, capítulo 20, versículo 21. Nenhum cristão hoje pode, honestamente, se declarar um apóstolo, pois nenhum de nós viu o Cristo ressurreto. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Exposição bíblica dos versículos 5 a 7. A comissão do Senhor inclui todas as nações, capítulo 28, versículos 19 a 20, e não somente Israel. Pregamos o Evangelho da graça de Deus, Atos 20, versículo 4. Nossa mensagem é esta: Cristo morreu por nossos pecados, e não o reino dos céus está próximo. Isso acontece porque o rei já chegou, sofreu, morreu e ressuscitou dentre os mortos. E agora ele oferece sua salvação a todos os que creem. Exposição bíblica dos versículos 16 a 23. Estas instruções parecem aplicar-se às testemunhas em algum momento no futuro por várias razões. Primeiro, o Espírito Santo ainda não havia sido dado e Jesus falou que o Espírito falaria por meio deles, versículo 20. Segundo, a afirmação "todos odiarão vocês", versículo 22, parece indicar uma perseguição mundial, mas os apóstolos estavam ministrando apenas em sua terra. Finalmente, no versículo 23, fala sobre a volta do Senhor, o que certamente coloca esses eventos no futuro. Se então estas instruções aplicam a esse tempo futuro de tribulação, podemos facilmente entender por que Jesus disse tantas coisas sobre o ódio e perseguição. O período da tribulação será um tempo de oposição. Os servos de Deus serão como ovelhas no meio de lobos. Eles terão de ser determinados, mas sensíveis. A oposição mencionada virá da religião organizada, versículo 17, do governo, versículo 18, e até mesmo da família, versículo 21. Exposição bíblica dos versículos 18 a 20. Aqui, as Escrituras afirmam que o governo participará deste programa de perseguição. As Escrituras proféticas ensinam que, nos últimos dias, governo e religião irão trabalhar juntos para controlar o mundo. O capítulo 13 de Apocalipse descreve um tempo durante o período da tribulação em que um governante mundial, o Anticristo, forçará o mundo a adorá-lo e a sua imagem. Ele controlará a religião, a economia e o governo do mundo, usando essas três instâncias para perseguir aqueles que permanecem fiéis a Cristo. O período da tribulação será também um tempo de oportunidade. Os cristãos poderão testemunhar para governadores e reis, conforme Mateus 10, versículo 18. Seus inimigos tentarão derrubá-los, mas o Espírito de Deus irá ensinar às testemunhas o que dizer. Aleluia! Os cristãos hoje não devem usar os versículos 19 e 20 como desculpa para não estudar a palavra quando se preparam para testemunhar, ensinar ou pregar. Tais versículos descrevem uma situação de emergência, portanto, não expressam o padrão regular de Deus para o ministério hoje. Exposição bíblica dos versículos 19 a 22. A tribulação será um tempo de oposição e de oportunidades, mas também de obrigações. Os embaixadores do rei devem perseverar até o fim e fielmente desempenhar seu ministério, mesmo que isso lhe custe a vida. A despeito dos açoites, da rejeição da família, da perseguição de cidades em cidades e das provações diante de líderes, os servos devem permanecer fiéis ao seu Senhor. Seu testemunho será usado por Deus para ganhar outros. Compreendendo o versículo 23, hoje podemos aprender com estas palavras, mesmo que a sua interpretação e aplicação principais sejam aos servos de Deus, em um momento futuro,
Por mais difíceis que possam ser as circunstâncias, podemos transformar oposição em oportunidade para testemunhar. Podemos confiar que o Espírito de Deus irá ajudar-nos a lembrar do que o Senhor nos ensinou. João 14, versículo 26. Então, em vez de fugirmos e procurarmos um lugar mais fácil, podemos suportar, sabendo que Deus nos ajudará até o fim. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro de Mateus capítulo 10, versículos 1 a 25, com a exposição bíblica dos versículos 24 a 25. Jesus Cristo foi perseguido quando estava ministrando na terra. Então, por que deveríamos esperar algo diferente? Somos seus discípulos e o discípulo não está acima do mestre. Se o próprio Jesus foi acusado de ser Beelzebu, Satanás, então as pessoas dirão o mesmo sobre seus seguidores. Por isso, devemos nos sentir privilegiados por sofrermos por ele e com ele. Referência Atos 5, versículo 41 e Filipenses 3, versículo 10. Receba essas palavras na autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor.